Senhor. Meu nome é Andreia e eu sou colunista do site Mulheres Preciosas e eu estou aqui nesse Dia Internacional da Mulher para falar um pouquinho a você que é cristã, solteira, você que tem esperado no Senhor, que deseja se casar, que deseja constituir uma família. Você deve estar se perguntando por que eu estou usando essa coroa, né? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que essa coroa é uma coroa de princesa. E você, assim como eu, você é uma princesa do Senhor. É assim que o Senhor te vê. Você pode até achar que não, você pode pensar, mas eu erro tanto. Mas o Senhor te vê como uma princesa. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você passa a ser filha do Rei. Você passa a ser uma princesa. E você tem que passar a agir como uma princesa, a acreditar que você é uma princesa, que é pensar como uma princesa. Então, com essa coroa, eu espero que ao longo desse vídeo, se você tiver que lembrar de pelo menos uma coisa, que uma coisa fique marcada, mas que você lembre então que você é uma princesa do Senhor. Amém? E eu quero começar lendo um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 34, que diz assim: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Nesse capítulo, Paulo escreve à igreja de Corinto várias instruções sobre os maridos, as esposas, as viúvas, os solteiros. E nesse versículo ele fala que a mulher solteira ela cuida das coisas do Senhor. E em contraste com a mulher casada ela cuida do marido, das coisas do marido. Porque a mulher foi criada, né, desde o início, a mulher foi criada para ser uma auxiliadora. Né? Isso não diminui em nada o valor da mulher, muito pelo contrário. A mulher tem um papel fundamental porque Deus nos encheu de habilidades que o homem não tem. Mas nós devemos usar essas habilidades de acordo com o que Deus determinou. Deus nos criou e nos dotou de vários dons e habilidades para nós sermos auxiliadoras, para nós sermos encorajadoras, para nós sermos mulheres segundo o coração de Deus. E ao contrário da mulher casada, a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, quer dizer, ela se dedica em primeiro lugar às coisas do Senhor. Ela não tem um marido, os filhos, uma família para se preocupar ainda, para dedicar todo o seu tempo. Então, o seu tempo é dedicado ao Senhor, em primeiro lugar. E toda mulher sonha em ter um romance, em ter alguém que a ame incondicionalmente. E, na verdade, o único que pode nos amar incondicionalmente é o nosso Deus. O homem, ele não tem essa capacidade. O amor do homem é condicional. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, né? E o amor de Deus não. Deus sim, ele nos ama incondicionalmente. E a palavra do Senhor diz ali em Mateus 22, de 36 a 38, Jesus é interrogado e perguntam para ele: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aqui está
a base na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa. Essa tem que ser a base. É o primeiro e grande mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Há vazios na nossa alma, no nosso espírito, que só Deus pode preencher. E quando nós não conhecemos esse Deus, nós queremos preencher este vazio de várias outras formas. E às vezes nós ficamos naquela procura de como preencher esse vazio, e o vazio nunca é preenchido, porque esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Então, o primeiro mandamento é a base das nossas vidas, é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Ele com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Essa é a base para as nossas vidas. E o nosso Deus, Ele também nos ama dessa mesma forma, porque Ele não nos olha como o homem vê. Ele não olha para nós e vê os nossos defeitos. Ele olha para nós e vê filhos e filhas. Ele vê o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele vê pessoas, homens e mulheres que foram comprados com preço de sangue, porque assim Ele quis. E nós devemos, em primeiro lugar, antes de ter um romance com um homem aqui na terra, nós temos que ter um romance com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Porque Deus, na verdade, Ele, segundo a sua palavra, Ele supre todas as nossas necessidades. A mulher, desde que nasce, a figura do homem para ela pode ser, primeiro, a figura de um pai, depois a mulher tem a figura de um homem como um amigo e depois como um marido. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele supre todas essas necessidades. Ali em Romanos 8, de 15 a 16, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus, Ele é Pai. Ele supre a figura de um pai também aqui na Terra. Muitas vezes nós crescemos sem essa figura de um pai. Às vezes essa figura foi deturpada, nós não tivemos um pai presente, um pai que nos protegeu, um pai que supriu aquela primeira necessidade que nós temos, de nos sentirmos seguras, de nos sentirmos protegidas, de nos sentirmos amadas por um amor de pai. E muitas vezes nós até levamos, inconscientemente, nós levamos para Deus esse trauma, digamos assim, do nosso relacionamento com o nosso pai aqui. Nós levamos essa imagem para Deus, né? E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Deus, Ele vem e começa a curar isso, Ele começa a tratar. Assim foi na minha vida. Deus começou a tratar, começou a me mostrar que Ele era o meu Pai, que Ele cuidava de mim, que Ele, sim, Ele me amava. E além do amor incondicional de Deus, Ele também me amava e supria a minha necessidade de um pai, porque eu tive um pai ausente, né? E Deus veio e Ele supriu essa necessidade de um pai. Ele preencheu o vazio, um vazio que muitas vezes eu tentei preencher de forma errada quando eu estava no mundo, antes de conhecer ao Senhor. E Deus vem e Ele supre tudo. Deus vem e cura
E Deus ele não supre não só essa necessidade de um pai. A palavra dele diz que ele também é amigo. Lá em João 15:15 diz assim, Jesus está dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E uma outra necessidade que nós temos, que nós vemos na figura masculina, é de um amigo. Principalmente na nossa fase de adolescência, de final da infância, de adolescência, nós temos essa necessidade de amigos, não só de amiga mulher, mas de amigo homem também. E Deus, ele se apresenta a nós como amigos, como amigo. E ele é um amigo que nunca vai nos decepcionar. Não tirando a beleza de termos amigos aqui na Terra, mas o nosso melhor amigo é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. E isso é tão lindo porque nós temos a necessidade de amigo, muitas vezes, de ter um amigo ou uma amiga para nós contarmos coisas do nosso coração, contarmos situações que nós atravessamos, nossos anseios. E muitas vezes nós ficamos decepcionados porque o homem é falho, né? E nem todas as amizades são verdadeiras. Mas com o nosso Deus é diferente. Nós podemos abrir o nosso coração. Nós podemos confiar, porque Ele nunca vai nos decepcionar. E além de se apresentar como Deus, como Pai, como amigo, Deus também, na sua palavra, se apresenta como marido. Lá em Isaías 54, versículo 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Eu fico maravilhada com isso, porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Uma viúva, a palavra de Deus sempre fala muito ele cuida do órfão e da viúva. Ele se torna o marido daquela viúva. Aquela mulher que perdeu o seu marido, que se sentiu sozinha, e Deus vai e ele supre a necessidade daquela mulher que está sozinha. E o órfão, aquela pessoa que perdeu os pais, e Deus se apresenta como Pai. Isso é maravilhoso. Nosso Deus é o único que pode nos amar incondicionalmente. E eu estou dizendo essas coisas porque, para nós mulheres, muitas vezes nós ficamos naquela busca, naquele desespero, muitas vezes, porque nós queremos nos casar, nós queremos alguém que nos ame, nós queremos ter uma família, nós queremos alguém que nos ouça, alguém que seja um companheiro, e muitas vezes nós colocamos essa expectativa muito mais alta do que um homem pode suprir. E nós temos, antes de tudo, que ser completas em Deus. Porque um relacionamento, um casamento, tem que ser uma soma das duas partes. Nós não podemos esperar de um homem que ele supra todas as nossas necessidades emocionais, porque o homem não pode fazer isso. E essa é a causa de muitos relacionamentos que são desfeitos, porque às vezes, nós criamos uma expectativa que o homem não pode suprir, que só Deus pode suprir. Nós esperamos que ele olhe para nós, nos veja de qualquer forma e nos ame daquele jeito que nós somos, e muitas vezes nós estamos agindo errado. E o amor entre homem e mulher é condicional.
ele tem que ser alimentado pelas duas partes, ele tem que haver um respeito mútuo. Então é uma soma. E nós primeiro, nós que estamos esperando no Senhor, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me trata naquilo que eu preciso ser tratada, me cura. Se eu vim do mundo, se você veio do mundo e se converteu e tem esperado no Senhor, peça ao Senhor para te tratar, para te dar a visão correta sobre relacionamentos, para Ele curar as feridas do seu passado, as feridas de relacionamentos que você teve no passado, que deixaram marcas em você. E às vezes nós levamos essas marcas para outros relacionamentos e nós mesmos destruímos outros relacionamentos dessa forma. Então, peça ao Senhor para te curar, para te tratar. Peça para Ele te moldar. O tempo da espera é o tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor e de sermos tratadas por Ele. Porque hoje em dia as coisas são muito difíceis. No mundo, as pessoas não pensam mais em relacionamentos duradouros, em casamento. Para o mundo é o hoje, é me satisfazer hoje. E nós, como mulheres de Deus, nós queremos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que o Senhor criou. E foi Deus que criou a união entre o homem e a mulher. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas antes disso, nós precisamos estar preparadas, porque ser uma só carne com outra pessoa não é algo fácil. Então nós precisamos aprender, nós precisamos ser tratadas. Se você nasceu no Evangelho, as meninas geralmente que crescem na presença do Senhor, quando chegam a uma certa idade, elas criam, acho que um vislumbre em conhecer o mundo, porque o inimigo mostra o mundo como algo tão maravilhoso, como uma liberdade, né? Você pode fazer o que você quiser, você não tem regras. E como eu me converti já na minha idade adulta, eu passei toda a minha infância, toda a minha adolescência sem conhecer ao Senhor, então eu vivi tudo isso, eu vivi as festas, as baladas, e eu posso dizer com propriedade que há uma alegria falsa, há uma alegria momentânea. Muitas vezes eu voltei de festas em que eu dancei a noite toda, eu me embriaguei, mas quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro para dormir, eu chorei amargamente, sentindo um vazio que eu estava tentando preencher, mas que só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Então, meninas, vocês que nasceram aí num lar cristão, não se enganem com a propaganda que Satanás faz do mundo, parecendo ser tão bom, tão atraente. A propaganda é enganosa. A propaganda é muito enganosa. Vale a pena estar na presença de Deus. Não há lugar melhor para se estar neste mundo que na presença de Deus. Não vale a pena viver nesse mundo longe da presença do Senhor. Cultive o seu relacionamento com o Senhor. Ele é o único que vai te amar eternamente e incondicionalmente. A palavra do Senhor fala que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele estava no início, quando você foi formada no ventre da sua mãe.
Ele programou tudo. Ele te projetou. E quando tudo acabar aqui, só Ele vai restar. Só Ele vai restar. Então cultive esse relacionamento com o Senhor. E ore. Ore e espere no Senhor, porque vale a pena esperar no Senhor. Esse tempo de espera para você que está aí esperando o casamento, você que tem sido fiel ao Senhor, você que tem permanecido na presença do Senhor. Não pare de orar. Ore, jejue pelo seu casamento futuro, jejue pelo esposo, pelo seu futuro esposo. Ore e profetize pela sua família. Dedique-se também ao seu estudo, né? À sua faculdade. Não fique só pensando em relacionamentos, com quem eu vou me casar, com quem eu vou namorar. Não fique pensando só nisso. Cultive o seu relacionamento com o Senhor, alimente-se da palavra do Senhor. Estude, se prepare para viver nesse mundo também. E se prepare para viver um casamento abençoado pelo Senhor. Eu estou aqui para falar um pouco disso para você e eu quero terminar com um versículo que é muito encorajador para mim, é um versículo que sempre está na minha mente, que está em Salmo 25, verso 3, que diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Então, você que está esperando no Senhor, não desanime. Nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. E você que ainda não entrou nesse processo de espera, você tem tentado fazer as coisas conforme a sua vontade, e você tem se decepcionado, você tem agido de forma errada, passe a esperar no Senhor. Entregue nas mãos dele. Deixe ele fazer por você, porque nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. E eu quero desejar a você, mulher preciosa, princesa do Senhor, um ótimo Dia Internacional da Mulher, que Deus te abençoe e que eu espero que essas palavras sirvam para edificar a sua vida. Fique na paz e um grande abraço.